Você sabe o que é xenotransplante? Não? Bom, em resumo, é o transplante de órgãos entre diferentes espécies. No vídeo de hoje, eu vou contar um caso recente onde um homem recebeu o coração transplantado de um porco. Se esse caso der certo, ele poderá ser capaz de revolucionar a história da medicina e ajudar a milhares de pessoas que estão na espera por um novo órgão. Mas antes de eu contar tudo isso pra vocês, você sabe, né? Já deixa o seu like, deixa um comentário bacana, compartilha esse vídeo com alguém e se você não me segue lá no Instagram, tá aparecendo na tela, vai lá, tem coisas diferentes sobre minha vida e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bom, antes que o xenotransplante se tornasse algo real, os transplantes de órgãos passaram por diversas transformações que possibilitaram que algo assim pudesse acontecer hoje em dia. Além disso, ainda existe muita desinformação e até mesmo preconceito em torno de transplante de órgãos. Porém, nada impediu que vários estudos científicos fossem feitos para ajudar aqueles que precisam de um novo órgão. E após diversas tentativas, realmente aconteceu. O primeiro transplante bem sucedido já foi realizado pelo Dr. Joseph E. Murray, lá em 1954, na cidade de Boston, Estados Unidos. O procedimento envolveu um transplante de rins e foi feito no hospital Brigham and Women, sendo os dois voluntários gêmeos idênticos. Até aquele momento, acreditava-se que esse procedimento só seria bem sucedido em casos de gêmeos idênticos, já que o genoma tanto do receptor quanto do doador é o mesmo, e que por isso o risco de alguma rejeição seria muito menor. Porém, pouco tempo depois, na década de 1960, foi descoberto que o transplante de órgãos poderia acontecer entre não parentes, sem tanto risco assim de uma possível rejeição. Ainda assim, existiam diversos temores em volta do procedimento e a taxa de sobrevivência entre os pacientes após a cirurgia, ainda era muito baixa. Mas tudo mudou na década de 80, quando houveram os medicamentos imunossupressores. Eles começaram a ser usados nesse caso e ajudaram na taxa de sobreviventes após um transplante. É importante a gente lembrar, família, que um transplante é uma cirurgia extremamente invasiva e de alto risco, não é mesmo? Você vai estar ali trocando uma coisa pela outra. Por isso que esses avanços foram muito importantes para a gente chegar na medicina que a gente tem hoje. Já no Brasil, os transplantes começaram a ser feitos lá em 1964 e hoje em dia existem até regulamentos que determinam que o transplante pode ser feito sob duas condições basicamente. No caso de o doador ainda estar vivo, o mesmo precisa ter um grau de parentesco de até o quarto grau ali com o paciente, e com o doador já falecido, basicamente precisa ser autorizado pela família daí. Por isso, caso você queira se tornar um doador, basta comunicar sua decisão a algum membro da sua família. Além disso, os transplantes como o de rins e medula óssea podem ser realizados com a pessoa ainda viva, sendo que o de medula óssea não causa nenhum prejuízo, vamos dizer assim, ao doador, O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de transplantes feitos todos os anos, sendo que cerca de 86 deles são feitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Por mais que o transplante tenha avançado nos últimos 50 anos, ainda existe um problema muito grande que precisa ser considerado aqui, família: a falta de doadores. Para vocês terem uma noção, antes da pandemia em 2020, existia uma média de 20 doadores para 1 milhão de pessoas. Porém, meus queridos, acreditem, a questão piorou ainda mais, já que a taxa diminuiu para 15 doadores quando a pandemia, começou, Além disso, mais de 100 mil pessoas estão na lista nacional dos Estados Unidos na espera para receber um novo órgão. Além disso, segundo alguns estudos, cerca de 17 pessoas morrem todos os dias à espera de um transplante. É muito preocupante isso, Por isso, médicos e cientistas ao redor do mundo vêm pesquisando uma forma de um procedimento ali que seja de uma forma ali mais segura e eficaz, capaz de salvar muitas vidas. E felizmente eles encontraram a resposta que precisavam, ou pelo menos parte dela, Uma das maiores apostas dos médicos nos últimos anos possibilitará que mais pessoas possam sobreviver através de um transplante de órgãos. Eu estou falando de xenotransplante. Em resumo, xenotransplante é um procedimento que envolve o transplante, infusão ou implantação de órgãos de diferentes espécies. E nos casos em que nós iremos falar, envolve os transplantes entre humanos e animais. Como eu disse antes, esse processo pode acelerar o tratamento para diversos pacientes e ajudará, claro,
claro, a salvar muitas vidas, né? A tentativa de transplantar órgãos de animais em humanos não é algo novo, família, porque existem experimentos sendo feitos há décadas tentando pesquisar a melhor forma desse procedimento ser feito. O caso mais famoso desses testes aconteceu lá em 1984, quando alguns médicos tentaram transplantar o coração de um babuíno em uma criança, e essa criança havia nascido com a síndrome do coração esquerdo hipoplástico. Infelizmente, a criança não sobreviveu ao experimento e acabou falecendo 21 dias depois, porque seu corpo acabou, rejeitando o órgão transplantado. Porém, nos últimos anos, diversos especialistas vêm estudando uma forma de, tentar encontrar um jeito de fazer com que esse processo se tornasse de fato real. E parece que em 2021, eles finalmente conseguiram. Em outubro do ano passado, o Dr. Robert Montgomery, do Centro Médico Langone Health, foi responsável pela primeira cirurgia de xenotransplante do mundo. O doutor, junto com a sua equipe, fizeram um transplante de rim de um porco geneticamente modificado para um paciente que já estava morto. O rim do porco foi aceito e não sofreu nenhuma rejeição no tempo em que o paciente esteve em linha de observação. O voluntário estava ligado a respiradores por cerca de 54 horas, para que as suas funções continuassem, basicamente funcionando, para que pudesse ter certeza que o procedimento seria bem executado. Então, eles fizeram tudo que era possível ali para que desse uma tapeada, vamos dizer assim, para que o corpo estivesse em funcionamento e assim testar esse transplante, O transplante aconteceu em Nova York e durou cerca de 2 horas para que ele mostrasse não só para a comunidade médica, mas também para o mundo que o processo como esse era possível. Estava começando a ser, pelo menos. Isso trouxe uma nova esperança para milhões de pacientes ao redor do mundo que estão, claro, aguardando por uma chance de sobreviver com um órgão novo. E esse é o caso de um homem de 57 anos que conseguiu um novo coração graças ao xenotransplante. Os avanços que aconteceram em 2021 possibilitaram que agora no começo de 2022, David Bennett conseguisse um novo coração através do xenotransplante. Os responsáveis pelo procedimento foram os médicos da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, que conseguiram transplantar um coração de porco geneticamente modificado em David. Esse experimento provou que o corpo humano consegue receber o órgão do animal sem rejeição, pelo menos inicialmente. 3 dias após a cirurgia, o novo coração de David estava reagindo bem, o que deixou a comunidade científica muito agitada e feliz com esse novo caminho aberto, David já era inelegível, ou seja, não tinha mais possibilidade para um transplante de coração tradicional. Por isso, ele não pensou 2 vezes e aceitou se voluntariar para fazer essa cirurgia aí. O motivo para que o caso de David desse certo em comparação aos anteriores casos que deram errado, é que agora eles modificaram o órgão geneticamente. De forma resumida aqui, família, eles modificaram 4 genes, que codificam a molécula responsável por fazer com que o corpo rejeite o órgão. Além disso, eles inseriram 6 genes humanos no animal, antes, claro, do processo ser feito, para que assim ele ficasse mais resistente ao tecido do paciente. É bem interessante e bem complexo ao mesmo tempo, Agora, os médicos têm acompanhado David a concretizar o sucesso ou não da operação, já que ainda existem riscos sobre o corpo de David rejeitar ou não esse coração. Até o momento da gravação desse vídeo aqui, David estava bem e o seu quadro de saúde não apresentava nada de preocupante. Os médicos estão animados com os novos rumos que o xenotransplante pode dar para a medicina no futuro. Em entrevista, o Dr. Mohammed Mohiuddin, diretor científico da Faculdade de Medicina onde foi feito esse transplante, ele disse assim: se o xenotransplante funcionar, haverá um suprimento infinito desses órgãos para pacientes que estão sofrendo. Meus queridos, eu vou falar uma coisa, eu sei que esse vídeo vai dividir muitas opiniões, mas o fato é que eu tô trazendo uma notícia pra vocês, tá bom? Não entrei em contextos culturais, muito menos religiosos, mas eu quero saber a sua opinião sincera sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então eu espero que você fique muito bem, se cuide, um abraço e até a próxima, valeu!